na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dá-me água viva, a fim de eu não ter sede. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegado a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que és o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles.
Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não vai vir pra cá. Ele vai fazer dali. Será que não pega não o áudio? Vamos ver. Vamos ver se ele vai vir pra cá. Caixa, né? Porque geralmente ele fica no meio ali. Quer ver que ele não vai vir? Vai não. Prezado Padre Felipe, digníssimo reitor deste santuário da Mãe Rainha, saúdo também os diáconos. Jarbas é diácono da Diocese de Garanhuns. Eu tive a graça de ordená-lo diácono quando estava por lá. Também saúdo o diácono Geraldo da Arquidiocese de Natal. Minhas irmãs e meus irmãos, nós temos o testemunho desta mulher samaritana e temos sobretudo a catequese que Jesus faz sobre a água viva. O texto do Santo Evangelho parte de um dado muito simples. Jesus está em viagem e ao pino do meio-dia, sedento, ele se senta à beira do poço. Simplesmente ele quer beber água. Água H2O. Mas ele não tem um balde, o poço é profundo e ele precisa da ajuda de uma mulher. E essa mulher é uma praticamente pagã, uma estrangeira, uma samaritana, que era considerada inimiga do povo de Deus, do povo judeu. Jesus então aproveita para, a partir desse dado, sede de água, fazer uma catequese sobre a sede de sentido para a vida. À medida que a conversa avança, Jesus lhe fala sobre a água viva que dá sentido à nossa existência. E a conversa gira em torno de: acredita-me, mulher, se tu soubesses a quem tu pedes água, eu te daria água viva. E do coração, do interior de quem tem esta água viva, que é o Espírito Santo de Deus, brotam outros rios de água viva. Esta água viva é exatamente a sede de sentido para a nossa existência. Todo ser humano tem uma sede grande de Deus, de infinito, de sentido e razão para continuar vivendo. É a sede de esperança. É a sede de acreditar no mundo novo, no mundo melhor, numa família melhor, em filhos que sejam formados a partir de determinados valores. E aí que entra, de modo muito especial, do ponto de vista civil, a celebração de hoje. Dia Internacional da Mulher. Nós temos no Evangelho esta mulher samaritana e nós estamos no Santuário Mariano, com a peregrinação dos homens do terço que aqui vêm, porque encontram em Maria Santíssima um modelo de humanidade. Maria não é somente modelo de mulher, é modelo de pessoa humana, harmoniosa, serena, plena. Uma pessoa humana que chegou ao mais alto grau de harmonia interior, de maturação psicoemocional, de maturação espiritual. Nossa Senhora é a humanidade redimida, é a mulher nova, fala exatamente desta criatura nova, redimida e amada por Deus. Mas quando olhamos ao nosso redor, encontramos
dados muito dolorosos. E o dado mais doloroso, certamente, na nossa cultura brasileira é, sem dúvida, o feminicídio. O ano passado, o Brasil bateu recordes de mulheres mortas simplesmente por serem mulheres, assassinadas por seus companheiros ou ex-companheiros. E é algo que grita aos céus. E essa cultura da violência contra a mulher, infelizmente, se perpetua e passa de geração em geração. É por isso que é tão importante dizer isso aqui, num santuário cheio de homens que vieram em peregrinação para louvar a Mãe de Deus, a mulher por excelência. Queridos homens aqui presentes, vocês são responsáveis, nós todos somos responsáveis por dar um basta e cortar de modo pleno e definitivo essa cultura de morte e de violência que se perpetua. Às vezes, são coisas simples, que começam com piadas, com brincadeiras, com um gesto agressivo dentro de casa. Homens que são tão inseguros, têm medo de que vai cair alguma coisa, são incapazes de lavar uma xícara, lavar um copo, são incapazes de colaborar com a mulher nas lidas da casa, nas labutas cotidianas da casa. Se nós não modificarmos essa cultura, os pais perpetuam para os filhos a cultura da morte e da violência. É isso que está em jogo quando nós refletimos sobre o papel da mulher na história da salvação e também na nossa sociedade atual. Romper as barreiras da violência, refazer e dar um basta, cortar definitivamente essa lógica agressiva que destrói a dignidade das filhas de Deus. Na história da salvação, quantas mulheres, desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia Sagrada está cheia de mulheres heroínas, mulheres que foram capazes de fidelidade ao projeto de Deus em altíssimo nível. E Maria Santíssima, sem dúvida, desponta como esta mulher nova, redimida, para ser amada, porque nela encontramos um modelo de humanidade redimido e novo. É preciso, urgentemente, nós todos, homens que aqui estamos, rompermos com essa cultura do ódio, da violência e da perpetuação do machismo tão horrível que destrói tantas famílias. É engraçado porque nós estamos vivendo um momento de degeneração. Um monte de homens que têm medo da sua masculinidade. Perderam completamente a noção de masculinidade. E outros querem ser tão masculinos que se tornam machistas, agressivos e violentos. Nenhuma coisa nem outra, minha gente. Nós precisamos de homens maduros, serenos, bem resolvidos, afetivamente, psiquicamente e espiritualmente. Homens que tenham clareza da sua identidade, homens que tenham clareza da sua masculinidade, mas não tenham masculinidade tóxica, doentia, perversa, violenta e agressiva. Homens que se inspiram em Maria Santíssima como modelo de mulher, como modelo de humanidade nova e redimida pela graça de Deus. Nós então nos colocamos diante desse texto do Evangelho e nos perguntamos o que Jesus quer nos dizer nesse terceiro domingo da Quaresma. Certamente vocês sabem que na igreja primitiva, esse ciclo de leituras do ano A era exatamente oferecido aos catecúmenos, aqueles que seriam batizados no domingo da ressurreição. Vocês recordam que no primeiro domingo da Quaresma, Jesus foi para o deserto e pelo poder do Espírito Santo de Deus, venceu e superou todas as tentações demoníacas. Nós, pelo batismo, estamos inseridos em Cristo Jesus para vencer a tentação do ter, do poder e de um prazer fora dos propósitos e do plano de Deus. Domingo passado, Jesus se transfigurou no Monte Tabor. O seu rosto ficou resplendente, suas roupas brilhantes como nenhuma lavadeira da face da terra é capaz de alvejar.
E nós descobrimos que precisamos transfigurar muito em nossas vidas aquilo que não está de acordo com o projeto de Deus. O que precisamos transfigurar em nossa existência? Hoje, o Santo Evangelho traz essa meditação sobre o batismo. A água viva da qual Jesus fala é o batismo em nós, é o dom da fé, é o dom do Espírito Santo, que preenche a nossa sede de Deus, preenche a nossa sede de sentido para a existência, e do coração de quem ama, do coração de quem faz a experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo, brotam rios de água viva. No próximo domingo teremos o texto de João capítulo 9, o cego de nascença. Na igreja primitiva, o sacramento do batismo era chamado de sacramento da iluminação. É mais uma vez uma meditação sobre o batismo, sobre o nosso compromisso batismal, o nosso compromisso de fé. E finalmente, no último domingo da quaresma, o quinto domingo, aparece o texto de João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. O batizado, a pessoa que foi batizada, a pessoa que foi inserida em Cristo Jesus, é uma pessoa que ressuscita com Ele para ser pessoa nova. Meus filhos, como é bonito nesse texto perceber a catequese que Jesus faz sobre a sua identidade. Jesus entra no texto somente como um homem judeu, diante de uma mulher samaritana. E logo a conversa gira em torno da água. A mulher está falando da água material que ela todos os dias, numa rotina quase escravizadora, ela vai buscar água no poço de Jacó. Quem conhece lá a região da Samaria, é uma região horrorosa. Colinas e serras íngremes, pedregosas, e é tarefa da mulher ir buscar água no poço todos os dias. Então ela vive aquela rotina escravizadora de todos os dias ir buscar água com os seus cântaros no poço de Jacó. Jesus então começa ali a falar de uma outra água, a água que dá sentido em profundidade à nossa existência, que é a água viva. E quando nós experimentamos esta água viva, não há mais sede. A mulher quer se livrar da rotina de buscar água no poço todo dia. Jesus fala de uma água outra que dá sentido de plenitude à sua existência, porque fala da fé, fala da esperança, fala exatamente deste horizonte que se abre diante de nós e que dá sentido de profundidade à nossa existência. A conversa logo gira em torno do casamento. E Jesus diz: vá buscar o seu marido. A mulher, meio tímida, meio envergonhada, disse: olha, eu já tive 5 maridos, e o que eu tenho agora não é meu. Jesus disse: disseste bem, mulher, tiveste 5 maridos, o que tens agora não é teu também. 6 maridos. O que é que o texto bíblico quer nos dizer? Quer nos dizer que Jesus Cristo é o 7º marido, Ele é o 7º esposo, isto é, Jesus é o esposo pleno e definitivo, já que na Bíblia Sagrada 7 é um número simbólico de plenitude. Jesus é o 7º esposo. E o casamento, na palavra de Deus, é símbolo da aliança de Deus com a humanidade. É um modo de dizer que Jesus é aquele que cumpre plenamente a aliança de Deus com o seu povo, porque Ele é o esposo definitivo. Eu fico pensando, ao longo dos anos, quanto aquela mulher foi explorada, quanto aquela mulher foi espezinhada, por 6 maridos ela passou, quanto ela foi sofrida, machucada ao longo da sua história humana, para encontrar finalmente, definitivamente, aquele que é o verdadeiro, único e 7º marido, que é aquele que faz a aliança de Deus com a humanidade. O texto continua, e a mulher descobre que Jesus é um profeta. Mais do que isso, ela diz: ele não seria o Cristo? Ela então deixa o seu cântaro. O cântaro é o pote. Ela deixa o seu cântaro ali junto ao poço e vai correndo à cidade para comunicar aos outros que ela encontrou alguém que finalmente deu respostas plenas, definitivas, existenciais, que deram sentido à sua existência. Deixar o cântaro.
abandonar o pote de água H2O que ela ia buscar na fonte, porque ela agora descobriu outra água, e por causa desta outra água que é Cristo, que é o Espírito Santo, ela é capaz de correr a cidade e ela se torna missionária. Olha que bonito, meus irmãos. Os homens do texto são fundamentalmente missionários, anunciadores dessa humanidade nova, desse mundo novo que o Evangelho de Cristo nos traz. Deixemos então o pote de barro na beira do poço e corramos a cidade, a todas as realidades históricas, existenciais que precisam ouvir o anúncio de Jesus. Deixar o cântaro ao lado do poço é tornar-se missionário. As pessoas da cidade então vêm ao encontro de Jesus. E depois eles dizem para a mulher: olha, mulher, nós acreditamos inicialmente por causa das tuas palavras, mas agora queremos te dizer uma coisa: nós cremos porque nós mesmos ouvimos, sentimos, contemplamos, nós mesmos somos testemunhas daquilo que Jesus disse e fez. Olha como é importante o poder do testemunho. As palavras têm um poder grande, é verdade, mas o testemunho daquela mulher foi capaz de converter tantos naquela cidade samaritana. O que então fica para nós nesta manhã, meus irmãos? A nossa palavra de Deus fala sobre o batismo. O batismo é o encontro pleno e definitivo com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa experiência de encontro pessoal com Cristo Jesus dá sentido novo de profundidade à nossa existência, dá um rumo de esperança, dá exatamente o horizonte que nos faz felizes e esperançosos. Mas ao mesmo tempo, essa palavra nos fala sobre a dignidade da mulher. Veja como Jesus era maduro, um homem maduro, sereno, tranquilo. Relacionava-se com crianças, mulheres, rapazes, velhos, homens. Impressionante o nível de maturação psicoemocional de Jesus. Nele não havia espaço, não havia nenhum espaço para agressividade, para violência. Não, era o pastor que acolhia, que amava e que dava uma palavra de esperança a todos, especialmente a uma destas mulheres tão sofridas e exploradas ao longo de sua vida. Que nós, nesta quaresma, possamos fazer mais e mais essa experiência do nosso batismo como experiência do encontro existencial com Cristo Jesus. E saiamos daqui renovados, homens, pelo amor de Deus. Voltem para casa com um novo olhar. Voltem para casa dizendo: Jesus, eu quero me converter do meu machismo que ao longo dos séculos guardei no coração, que culturalmente vai sendo transmitido de geração em geração, para que a nossa região Nordeste, o nosso estado de Pernambuco, não esteja entre os principais índices de violência, sobretudo de morte para as mulheres. O feminicídio é um crime que clama aos céus por justiça. E nós, homens, somos os principais responsáveis por modificar essa cultura de morte por uma cultura de vida, de encontro, de diálogo, de perdão, de reconciliação e de esperança para construir um mundo novo. Todos nós temos sede. Temos sede da água, porque nesse calorão temos que nos hidratar verdadeiramente. Então tome muita água, água H2O. Mas sobretudo busquem esta fonte de água viva que é o Espírito Santo de Deus, para que vocês deixem o cântaro à beira do poço e se tornem missionários, anunciadores desse mundo novo que está no coração do Pai. Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.